Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Eu acho que a gente pode dar início aqui, né, Sr. Elias? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Shirley, eu sou diretora de ensino da Secretaria de Educação. Nós temos aqui hoje, representando a Secretaria de Educação, eu, Raquel, Maíra, temos Vânia, que é professora dos alunos do EJA, do Zeca Calisto, o secretário de Cultura, Léo Batera, agradeço muito a presença, nosso companheiro Bida, que está junto com a gente na Secretaria de Educação também. E apresento aqui para vocês Elias, né? Ele é do Instituto Aviva, né? E ele está aqui hoje com essa amostra, né? Que a Secretaria recebeu com muito carinho, com muita vontade de estar mostrando, né, para a população de Bocaiúva um modelo diferente de arte. E tem tudo a agregar valores, né? Desenvolver sensibilidade, tanto na gente como é adulto. Não é só para criança, ali fala assim, às vezes você quer introduzir arte na escola com criança, mas a gente que é adulto também, a gente quer isso para a gente, né? É uma coisa que a gente tem vontade de aprender e estar junto de momentos como esse, tá? Ele é o Instituto Aviva, é uma parceria, né, com a Prefeitura de Bocaiúva, a Valorec, e eles têm a honra de apresentar nessa oportunidade o lançamento formal do projeto Exposição Língua Visual. O projeto é uma amostra de exposição artística desenvolvida previamente em oficinas didáticas por jovens e crianças, no intuito de fomentar a criação artística desde a infância. O projeto irá apresentar, no período de 19 a 27, nesse espaço cultural, a exposição de banners artísticos, ilustrações teóricas e registros videográficos, materiais resultantes da expressão da arte infantil. Incentivar a criação artística desde a infância é despertar a sensibilidade, a empatia, promovendo a interação social e a formação positiva do nosso futuro cidadão. Essa exposição, né, igual eu falei com vocês, ela estará aqui desde ontem até o dia 27. Convidem seus familiares, outros colegas para virem visitar, né? Sr. Elias vai estar aqui à disposição de vocês, para quem quiser comparecer e fazer a visitação. Eu vou passar a palavra para ele, vai explicar para vocês o que é esse projeto, né? Como ele foi desenvolvido, por que ele está aqui em Bocaiúva hoje, né? E agradecer a todos vocês pela presença, tá? Muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Hoje é a segunda vez que essa casa aqui enche razoavelmente, porque teve a turma da escola, Zeca Calisto. Eles também têm o Zeca Calisto, viu? Olha, a turma aí da tarde, Zeca Calisto. Os outros ali são da escola da Gastão Vale. Obrigada, viu? Bacana. Então, eu já estava ficando triste, porque pastor, anteontem a gente montando a exposição, falou, cadê o pessoal? Mas hoje sim, hoje eu vou dormir tranquilo, porque casa cheia, né, Maíra? Mas então eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, a recepção que o projeto teve aqui, né, em Bocaiúva, dando a nós a oportunidade de trazer esse trabalho que a gente dedica já há 25 anos, realizando o projeto Arte na Infância, e o que a gente está trazendo aqui é o resultado desse Arte na Infância que vem sendo registrado ao longo desses 25 anos, né? E daí publicamos um livro, vou mostrar daqui a pouco esse livro. E agradecer então a recepção do município, né? Através da Secretaria de Educação, através da Secretaria de Cultura, né? A presença do Léo Batera, né? O pessoal da área de comunicação, a Secretaria de Comunicação também, né? Da maior importância de nos conceder esse espaço maravilhoso, que
está acolhendo essa exposição, essa mostra, que são banners, né, artísticos e didáticos. E esse projeto, como Shirley já disse, vem aí com o patrocínio da Valorec. Nós estamos fazendo ele em vários municípios, e isso no final vai ter um relatório com esses registros fotográficos, videográficos, que volta para o município como um DVD com essas informações, com esses dados, com esses vídeos, que vai estar no site também, né? E além dessa exposição, a gente está oferecendo o curso online Língua Visual. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou trabalhando com esse projeto? Eu costumo dizer assim, o maior motivo que eu estou aqui trabalhando com esse projeto é que eu tenho origem rural. Tem essa questão da valorização da cultura local, né? E como é que a criança fica nisso? O meu impacto com a criança foi pela ausência da criança no meio cultural. A hora que eu verifico que eu estou expondo meus trabalhos na galeria, que tem lá outros artistas expondo, e aí começo a ver desenhos de trabalho de criança que não está na galeria, que não está no museu, que não está nos livros de arte, que não está nas revistas de arte. Por que será? Bom, formulei um projeto, fizemos esse projeto em Belo Horizonte e no interior do estado também. E a exposição final desse projeto, a primeira edição em 99, foi no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Então foi uma surpresa realizar uma exposição de arte de criança no Palácio das Artes. E fizemos também, no primeiro ano, um seminário, onde chamamos para discutir essa questão do fazer arte da criança, da expressão da criança, e a ausência dela no meio cultural, a publicação desse trabalho. Participaram Beatriz Alvarenga, quem já estudou para física, né, na área de professora de física, participou desse seminário, né, e outras pessoas na área de filosofia, e outras na área de jornalismo. Foi um seminário muito interessante. Então conseguimos formatar um primeiro projeto e durante 5 anos fizemos a exposição final do projeto Arte na Infância no Palácio das Artes. Então a presença da criança, isso impactou a mídia local. Palácio das Artes expõe trabalho de criança, projeto Arte na Infância acha que criança faz arte, Globo News fez reportagem, etc a respeito. Então nós conseguimos evidenciar que, se a gente quiser, esse trabalho da criança pode estar nos espaços culturais, no Palácio das Artes e tantos outros. Fizemos exposições, né, no Espaço Cultural em Montes Claros, algumas vezes, né? E então estava faltando a nós, adultos, pais, professores, trabalhar e dar oportunidade a essa criança dela expressar o seu trabalho. Não é por questão de incompetência dessa criança, mas a questão de oportunidade dela ser reconhecida como capaz de se expressar artisticamente. E nesse primeiro seminário que a gente fez em 99, começou um probleminha. E tem tanta coisa bonita expostas aí, o aspecto positivo e a beleza que nós vamos ver aqui no vídeo também, mas tem um problema, e esse problema é de grande relevância. Mas ao longo desse projeto e ao longo de registrar durante 25 anos, nós fizemos algumas reflexões e anotamos e publicamos o livro esse ano, Arte na Infância, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, e distribuído para todas as escolas de Belo Horizonte, do ensino fundamental e para a escola, para as creches, né? Nós deixamos um livro desse também quando tivemos uma reunião aqui na Secretaria de Cultura. E nós estamos oferecendo o conteúdo que está nesse livro e oferecendo um curso livre de arte online, língua visual. O livro chama Arte na Infância, mas aqui eu coloquei todo o meu conhecimento até então. Está em profundidade o estudo aqui sobre a teoria das cores, sobre a ideia de composição da imagem, e se aplica à área de arquitetura, de moda, né, de fotografia, de vídeo, porque nós tratamos sobre harmonias cromáticas, sobre composição e equilíbrio da imagem, etc. Então fizemos esse livro, gente, onde a gente inclusive inova com algumas questões aqui, em especial sobre o espaço pictórico, reconhecido como mais um dos elementos da linguagem visual. A importância da arte, do desenho no caso aqui, é que ele é uma
linguagem. E a linguagem serve para quê? Para a gente se expressar, para comunicar com o outro. Essa é a importância da linguagem. E nós podemos comunicar através de palavras, ou escrevendo, né, que é a linguagem oral, a linguagem verbal, mas também podemos comunicar através da imagem. Igual tem um banner ali, quando eu uso uma linguagem verbal, se eu digo a frase, eu gosto de você, é uma frase estruturada dentro de uma gramática. Eu é sujeito, gosto é o verbo, de você é objeto indireto, e aí você entende, e aí faz sentido. Por quê? Porque você foi alfabetizado, porque você aprendeu a escrever isso, ela faz um sentido, e quando eu falo isso, ela está estruturada dentro, né, de uma gramática que faz sentido. Estrutura como um discurso. E na linguagem visual, como que se dá isso? Na linguagem visual não tem verbo, não tem sujeito, como seria? Então, na linguagem visual nós usamos ponto, linha, cor e o papel, o suporte, que é o espaço pictórico. A inclusão desse papel é de minha autoria, a partir de uma série de pesquisas. Vocês não vão encontrar isso em livro nenhum. E também sobre a cor. Então, gente, aquela coisa que me incomodou em 1999, de verificar ali uma criança que não estava tendo seu espaço no meio cultural, nos levou a trabalhar nesse projeto, e daí fomos descobrindo outras tantas coisas, que a mamãe que levava a criança para participar da oficina, a tia, a avó, né, que levava para participar desse processo, esse registro nos possibilitou a descoberta de questões relacionadas com a cor, com os elementos da linguagem visual. Ela vai ter a liberdade de fazer a sua expressão, a sua narrativa, sim, esse é livre, mas usando conhecimentos da linguagem visual. E aí tem um problema sério, que é como é feita essa educação. Depois de 10 anos de projeto, eu resolvi fazer uma pós-graduação. Fiz essa pós-graduação utilizando o próprio projeto Arte na Infância como estudo de caso. E aí fui estudar a literatura a respeito desse assunto. E aí a gente passa por essas pessoas que ajudaram a escrever, a formular os parâmetros curriculares para o ensino da arte, que vem do Ministério da Educação. E esses parâmetros curriculares, a ênfase, a orientação que eles passam para a escola, é para se ensinar a história da arte do adulto, da criança. Não, do adulto. Não tem nada sobre a criança nos parâmetros curriculares, né? Então, a ênfase é no ensino da arte, da história da arte, do adulto, daquele artista famoso, dos estilos de época, etc, etc. Ou seja, é uma linha de realização da arte que vem num processo acadêmico, os estilos de época, os grandes salões, desde lá Leonardo da Vinci, e depois você tem, né, a arte acadêmica, os estilos de época e os ismos todos, né, o impressionismo, o cubismo, etc. Tem a arte moderna, a arte contemporânea, etc. E a criança, o que é esse setor educacional, então, os parâmetros curriculares do campo das artes, é um campo de conhecimento chamado campo das artes. Esse campo das artes é formado por algumas instituições, que é a escola de arte, os museus, as galerias, os mercados de arte, os críticos de arte. Esse conjunto de instituições que formam o campo das artes dizem o seguinte: criança não faz arte. Então, no primeiro seminário que fizemos em 99, alguém na plateia falou: Elias, você está aí falando que criança faz arte, mas vai gostar, diz que criança não faz arte. Como é que é isso? Fiquei surpreendido. Bom, com a minha experiência como arquiteto, como artista, pintor, o que eu desenho, o que eu faço e o que eu vejo as crianças fazendo, vejo a ausência dessa criança e eu acho que essa criança, sim, faz arte. E aí tem todo um questionamento, faz ou não faz, porque teve a intenção de fazer. Aí tem uns teóricos que tem todo um discurso que faz o quê? Tirar a criança do meio cultural. Então, o setor de artes plásticas, né, de linguagem visual, sobretudo pintura, desenhos, museus, são extremamente elitistas e excludentes. E eu não desejo que essa criança esteja lá não, viu, gente? Eu quero que essa criança tenha um espaço próprio dela, que ela faça aí uma exposição, que ela tenha um reconhecimento do seu valor. Não quero ela nesse contexto de mercado, nessa promiscuidade mercadológica que envolve todo esse processo.
mas ela precisa de ser reconhecida como um valor que merece ter um espaço, que deve estar presente na nossa cultura, contribuindo para a nossa cultura. Então, o que é que busca esse projeto? Esse projeto busca evidenciar que essa criança, sim, é capaz de ter uma expressão artística, de articular essa linguagem visual e ter uma função, assim como temos lá um banner, ele vai aparecer no vídeo, a participação da família no processo, ou seja, outras funções da arte, que não é só estar lá no museu de galeria para vender em altos preços, para participar de leilões, né, com aqueles valores extremamente exagerados, etc. Ou seja, tem uma função, assim como a música tem uma função, assim como a narrativa tem uma função, assim como contar um caos, né, tem uma função na cultura local das pessoas. Então, gente, estou trazendo aqui um certo problema e também uma solução. O problema é que a criança está sendo excluída desse contexto cultural, da sua expressão de algo que ela faz com prazer, né, e com facilidade. Então, cumprindo os parâmetros curriculares, para concluir essa questão, você vai estudar, o professor vai estudar com essa criança o ensino da história da arte desses grandes artistas. E adotaram um procedimento que é a releitura das obras de arte. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre as releituras das obras de arte. A própria palavra já nos auxilia a entender. Olha só, a releitura já pressupõe que você vai fazer depois de uma leitura, de um entendimento, e fazer uma reinterpretação daquela obra. Quando artistas famosos como Picasso fizeram releituras, as obras resultantes não foram uma cópia, foi um autêntico Picasso. Por quê? Porque Picasso tinha maturidade, experiência, capacidade de reflexão, de análise e de propor uma nova obra. E a criança? Olha só, você faz uma releitura. Para fazer a releitura, você precisa ter a capacidade da leitura. E para fazer a leitura, você precisa de ter o que antes? Alfabetização. Ninguém lê sem alfabetização. Nem texto escrito, nem texto de imagens visuais. E o que é a alfabetização na linguagem visual? É o conhecimento dos elementos da linguagem visual, que é ponto, que é linha, que é cor, e como é que essa coisa funciona junto dentro de um espaço pictórico, ou um espaço fotográfico, né? Seja no cinema, seja na fotografia, no vídeo. Então, como é que esse conjunto de informações funciona? Então, gente, precisamos antes de ensinar a história da arte e releituras de artistas famosos, etc., e botar essas crianças para ficar fazendo cópias. Por que cópias? Porque ela não tem maturidade, não tem experiência, não foi alfabetizada, não tem essa capacidade de análise, de síntese, de fazer uma proposição. Então, fica ali fazendo, em sua maioria, grande maioria, meras cópias de estereótipos daquele artista. Você vai fazer um Volpe, aí você faz bandeirinha, as bandeirolas de Volpe, por exemplo. Você vai fazer um Mondrian, você vai fazer os retângulos, e aí vermelho, azul, amarelo, aí é um Volpe, aí é um Mondrian. Né? Não pode ser tão elementar desta maneira. Então, essa criança precisa passar por uma alfabetização para ela realizar a sua expressão daquilo que interessa a ela no seu período da infância. E se essa criança faz essa releitura das obras de arte e faz ali algumas releituras ou cópias, né, desses artistas, para que serve isso? Serve para depois, quando for adulta, essa criança lembrar: já fiz uma releitura desse artista, deixa eu ver esse livro. Aí ela compra um livro, vai ver uma exposição, viaja, vai num país exterior, vai lá numa galeria, no museu, esse é aquele artista falando de tal. Ou seja, o que está acontecendo? O mercado de arte, com o campo das artes, museu, escolas, né, sistema educacional, está fazendo uma propaganda, uma divulgação de um conhecimento específico, de uma área da cultura de importância. Não estou dizendo que não seja importante, mas tem a sua hora, o seu momento. Então, essa criança precisa passar por uma alfabetização na linguagem visual, ter a sua experiência, e depois sim, se ela quiser, faça a releitura de um artista, estuda sobre aquela obra que é importante. Mas a gente não pode passar o carro na frente dos bois. E o que é trágico? O trágico é que essa criança gasta o seu tempo na sala de aula, numa aula de 50 minutos, em vez de fazer o seu desenho,
ela está copiando a obra de um outro artista de uma maneira muito mera cópia, né, digamos assim. E está deixando de fazer a sua expressão própria da infância. Eu acho isso um problema, porque qualquer momento da vida é importante, né? Desde a infância, desde a origem rural. Guimarães Rosa escreveu muita coisa nos seus romances, Grandes Sertões, etc., que são o quê? São memórias da sua infância. E essa infância, então, precisa ser tratada com cuidado, com carinho, porque isso depois vai ser a sua narrativa posterior, né? Do seu processo. Então, assim, tenho me dedicado a esse projeto, sobretudo ao saber da necessidade de que essa criança tenha o seu espaço de expressão. E que para ela ter esse espaço de expressão, ela precisa de que nós, adultos, concedamos a ela o material, o tempo, o espaço aqui, né, do Centro Cultural, para ela fazer essa exposição. Que seja programada todo ano, todo semestre, e que convide a comunidade, e que apareça na televisão, e coisas desse tipo, né? E, sem dúvida, ela vai trazer para nós grandes contribuições culturais, a partir da visão dessa criança, da forma dela de ver o mundo, né? A gente está, tipo assim, em si mesmado, né? Achando que o único valor importante é aquilo que o adulto considera como valor. Aí você põe a criança para aprender essas coisas, para passar, para virar um profissional, para amanhã herdar a sua empresa, herdar o seu negócio, o seu sobrenome. E aí você formata essa criança, tendo como critério o seu valor de adulto. E tira dela a oportunidade de exercer o seu fazer, as suas experiências próprias da infância. Bom, gente, eu tenho a impressão que eu me estendi um pouco, mas acho importante a colocação dessas questões, porque são exatamente a motivação de eu estar aqui. Não só pelos desenhos lindos das crianças, mas porque existe, né, uma faixa etária que está sendo excluída do dia a dia da nossa cultura, na sua expressão em termos da linguagem visual. E linguagem é condição de cidadania. Expressão é condição de cidadania. E não existe expressão sem linguagem. E a linguagem visual é extremamente potente. Costuma-se dizer que uma imagem vale por 1000 palavras, não é? Um ditado. E nós estamos tirando dessa criança essa possibilidade dela usar essa linguagem que ela faz com bastante prazer, né? Eu agradeço de me ouvirem sobre esse assunto em especial e me coloco aqui brevemente para responder alguma questão e em seguida quero apresentar aqui um vídeo que apresenta esse projeto na real, né, no dia a dia, que a gente vem registrando isso. Posso me colocar à disposição, então, alguma questão, gente, sobre isso, para, se houver. Professores, alunos, culturais, acho interessante? Acho que eu falei besteira demais, aí eu vou pelo lado contrário, para eu pedir socorro para vocês. Faz sentido, fotógrafo? Faz. O professor, hoje ele também tem um pouco dessa... Não, eu sou meio acanhado. Tá. Mas o professor, ele tem também, às vezes, essa dificuldade dessa leitura também, né? Porque você está falando de alfabetizar a criança, né? Porque você falou das crianças, mas o professor hoje também tem essa dificuldade da alfabetização visual, né? E eu vejo assim, igual tem o livro ali, não sei se foi o que eu entendi, mas as crianças teriam acesso a, vamos dizer, a parte mais técnica, a ter essa intenção de expressar através das cores, né? Ter essa leitura visual. Como que essas técnicas ou essa forma dela ver essas cores podem, na hora que ela aprender, não ser tão massivo, sei lá, como se fosse fazer o white balance, né? Então essa questão analógica com o digital, a criança ali no papel pintando e ela a parte do computador, que ela vai ver isso também no tablet, né? No dia a dia.
Então você conseguir associar esses dois mundos diferentes e que eles se cruzam em um determinado momento. Como fazer isso e também ter essa linguagem para os professores, primeiramente. Como é o seu nome? Davis. Davis tocou questões aqui da maior importância, né? De fato, essa situação com relação à criança de não passar por essa alfabetização, ao longo desse projeto, nós temos tido contato com os professores na escola e existe uma forma, de acordo com a lei de diretrizes e bases, né? Acho que é isso, né, professor? Onde a escola chamou para si a responsabilidade do ensino da arte. Porém, não existia uma quantidade suficiente de professores com a devida formação para fazer esse ensino da arte. Então, você vai ter o que na escola? Professores regentes que nunca ouviu falar sobre teoria da cor. E por negligência? Não, porque não fez parte do seu currículo e de formação. Então, o que aconteceu? A escola chamou para si a responsabilidade de um ensino, de um conteúdo que ela não tinha professores formados nisso. Mas o mais triste, o que acontece, é que os professores que se formam para isso, na Escola de Belas Artes, eles estão também tendo uma formação onde transformam em grandes ídolos todo esse setor das artes, né? E vêm cheios de releituras para as escolas, ensinar sobre a história dos grandes mestres. E aí você vai estudar a obra daquele artista e põe as crianças para fazer a releitura daqueles artistas. O que está predominando nesse contexto? A ênfase no conhecimento da história da arte, do conhecimento do adulto. Do adulto. Não está dando oportunidade para essa criança. Você não encontra um trabalho da criança nos parâmetros curriculares da arte. Não existe esse reconhecimento. Eu passei por essa discussão durante a minha pós-graduação, usando o próprio projeto como objeto, né? De caso. Você coloca essa coisa, então, e no dia a dia, como é que vai fazer essa criança com a questão da cor e da digital, né? Etc. O bacana disso tudo é que a criança aprende isso com muito prazer, com muita facilidade. Toda essa coisa da teoria da cor, etc. Nós vamos ver algumas coisas aí, e isso pode ser visto em detalhe nesse conteúdo. Aqui nós discutimos esse aspecto conceitual, que se encontra a escola e os professores e a criança, fazendo uma crítica a isso, e temos ali no livro questões teóricas seguidas de prática. Mas, te adianto isso, se você faz com uma certa facilidade esse conteúdo de conhecimento, eu digo, por exemplo, o desenho ele é o rastro do nosso movimento. Como que o meu corpo movimenta? Cotovelo, ombro, punho. Então tem uma série de exercícios explorando esse repertório gestual. Virou uma brincadeira rítmica, né? Desse processo todo. E aí vem a questão das cores. Para trabalhar isso com a criança, por quê? Porque a criança está sendo, sobretudo por quê, no meu ponto de vista? Porque a criança está sendo excluída enquanto nós estamos aqui vivendo. O que vai acontecer amanhã? Ela está sendo excluída como capaz de se expressar. Aí os professores que viram meu trabalho, etc., me questionaram: o que é isso? Criança não faz arte. Que diabo de arte é essa? Existe só uma arte? Não, artes são várias. Mas isso do ponto de vista da criança e do ponto de vista do professor também é muito fácil. As coisas não são complicadas na linguagem visual. O que é complicado é o mercado que transforma isso numa coisa elitizada e só o gênio é que faz. Só o gênio é que faz. E põe a turma para estudar os gênios. E está todo mundo proibido de fazer a sua expressão. Às vezes eu levo umas cacetadas por causa disso, viu, gente? Não é todo mundo me aplaude, não. Então, assim, eu estou navegando contra a corrente. Qual corrente? A corrente dominante, né? Que está aí trabalhando para vender mercado de arte, não para vender liberdade de expressão, né? Mercado de arte. Boa noite, meu nome é Sheila, sou professora da Gastão Vale no curso de Serviços Públicos. Eu fiquei, assim, né, em dúvida, porque você falou que as crianças, elas nos remetem, né? A gente... os adultos, eles passam para a criança, né, e elas não têm não expressam o que realmente o artista que elas têm. Não é assim?
elas estão sendo ocupadas pelo professor num procedimento de releitura dos grandes mestres. Isso. E ela está sendo, na prática, impedida de fazer a sua própria expressão. Isso. E aí a minha pergunta é a seguinte, porque isso não é de agora, né? Isso desde lá dos primórdios, quando a escola surgiu, que existe isso, né? Que existe essa releitura das grandes obras e essas crianças sendo induzidas a só fazer a releitura. E aí o que sugere? E agora para nós professores, de agora para frente, como a gente deve trabalhar, né? E outra coisa também, quando fala que o professor, ele não dá, né, o que tem que ser trabalhado, o que deve ser trabalhado. Mas isso, quando a gente né, vai trabalhar, vai dar a aula, a gente tem uma ementa que vem, seja do governo, da secretaria, da superintendência, ou se é uma escola privada, lá né, da escola. E nessas ementas não vem o que você descreveu. Então a gente tem que trabalhar que as cores primárias são azul, são vermelho, o amarelo, né, igual você colocou. Vermelho não. O amarelo. Ciano e o magenta. Pois é, mas antes né, da fala que a gente conhecia só esses primários aí. E não vem nada explicando que a gente tem como que você tem que trabalhar. Então isso não é do professor, né? Isso é lá de onde que vem essas emendas para a gente trabalhar. Questões da maior importância, né, professora? A questão da releitura não é tão antiga, é relativamente recente. Né? Se você estudar a história do ensino, da arte educadora, etc., tem livros sobre esse assunto, você vai verificar diferentes períodos. Né? Escola livre, não sei o que lá, tinha aquela coisa com muita ênfase mais na habilidade do que na capacidade de criatividade, por exemplo, etc. Então, isso é relativamente recente, sim. A questão da releitura é relativamente recente. Aí você fala das diretrizes. Sim, as diretrizes estão vindo de cima para baixo. Está aí eu falando sobre os parâmetros curriculares, por exemplo. A escola tem, teoricamente, uma autonomia de fazer o seu projeto pedagógico. Faça o projeto pedagógico. Conteste essa forma educacional. Por quê? Porque vocês estão na raiz, vocês estão na essência do problema ali, né, na prática, no dia a dia com aquela criança. E apresenta os resultados. E se a escola tem autonomia para fazer o seu projeto pedagógico, discute com os pais e está resolvido. Isso de um ponto de vista assim, legal, conceitual, né, autonomia da escola para fazer o seu projeto pedagógico. Então, uma vez tendo esse conhecimento, professor, e outros conhecimentos que não se tem, lança-se em busca de quê? Da liberdade dessa criança se expressar, dela usar o conhecimento da linguagem visual, da sua alfabetização para fazer a sua expressão, a sua narrativa. Valorizar mais essa narrativa da criança do que releituras para aprender a história da arte de um mundo famoso, caríssimo, etc, etc. Eu tenho que ser breve. Queria convidar então para a gente ver esse vídeo agora que vai abordar essas questões numa prática, não é? Ok? Uau! Sim, o nosso amigo está aqui perguntando se todas as técnicas da alfabetização foram utilizadas para a realização desses trabalhos. Não, eu fui aprendendo isso no caminho, né? E aqui eu mostro coisas desde 1999. Mas veja só, mas ao longo do tempo nós fomos amadurecendo, tanto do ponto de vista conceitual, né, como teórico também, porque são teorias que nasceram de uma prática também, né? Eu mostrei ali alguns temas, casa, cachoeira, etc. Não pedimos temas às crianças. Esses temas são espontâneos e são realizados. E depois é que eu fiz, né, ele também faz isso, identificar esses temas, e a gente mostra aqui árvores, flores, etc. Mas eu não peço nenhum tema.
a gente dá o recurso da linguagem visual e a criança faz o que ela quer. O que interessa a ela na narrativa dela. Essa narrativa tem que ser respeitada, por isso eu acho isso muito mais importante do que ela ficar fazendo aí as tais das releituras, né? Então, assim, você dá um subsídio de conhecimento, de elementos da linguagem visual, e usando esses elementos, aí sim, o tema é livre, a narrativa é livre. Isso é diferente de entregar lápis de cor, papel, é livre, pode desenhar o que quiser. Não é assim. Ela vai desenhar o quê? Escolher qual cor, por que motivo. Né? E outra coisa muito importante no nosso projeto, aí, sobretudo para os professores dessa questão, é que a gente vai na escola como um projeto cultural no formato de projeto. O que isso quer dizer? Quer dizer que, eu chamei aqui de contexto realístico necessário. Tem um banner sobre isso lá. A gente realiza segunda-feira uma palestra onde problematiza essas questões e mostra alguns desenhos das crianças, e elas ali, aqueles meninos levantando os desenhos, aquela coisa toda, ela fala, gostaram, gostaram, gostou? Vocês também vão fazer igual a isso. Você já dá uma credibilidade inicial para essa criança ver que ela é capaz. Aí ela, primeira expectativa. Segundo, olha, vocês vão participar essa semana de segunda palestra, terça, quarta, quinta, teorias e práticas. E na quinta-feira a criança desenha um convite para quê? Para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a tia vir desenhar com ela na sexta-feira. Aí a papai e a mamãe que senta ali e desenha junto. Aí a criança que aprendeu durante a semana, a teoria, como é que usa o material, etc., é essa criança que vai ensinar para o papai, para a mamãe e para a vovó. Surge um diálogo de primeira idade e terceira idade. Surge uma valorização dessa criança, a autoestima. Ela fala, hoje eu posso ensinar alguma coisa para o meu pai, para a minha mãe, para a minha avó. Muda esse cenário. Aí, ao contexto realístico necessário. Por que eu chamei assim? Porque quando eu apresento uma semana que vai ter palestra, oficina, papai e mamãe vai vir desenhar, vai ter uma exposição, vem o jornal e faz uma reportagem, a criança vai poder falar do seu trabalho, convidar os amigos, virem ver esse trabalho no local público. Este conjunto de ações cria um contexto, isso eu chamo de realístico, por quê? Porque ele é feito, promovido pelo projeto. Mas cria um contexto que cria uma demanda e uma motivação. Essa criança vai se dedicar a esse trabalho, por quê? Porque ela vai expor, porque papai e mamãe vai vir, porque o jornal pode fazer uma reportagem, porque ela está desenhando ao lado do colega, e ela está desenhando segunda, terça, quarta, quinta, 1h30 de aula. Isso é completamente de uma aula de 50 minutos, eventual entre português e matemática. Não se faz nada sem ter motivo. Não se faz nada sem ter motivação. Então, quando você apresenta o formato projeto com um conjunto de ações, isso motiva essa criança e eleva o nível da criatividade. E aí, professor, vai fazer o quê? Não tem a menor dificuldade. Por quê? Porque o processo vai não crescendo. Primeiro, trabalhamos os gestos no papel, movimento de ombro, cotovelo, como que o meu corpo movimenta, qual que é o repertório gestual. Né? E depois, começamos a trabalhar texturas, isso no papel, aí eu peço a elas para segurar o papelzinho aqui no meio, ver se está bem equilibrado. Ah não, aqui está muito pesado, então põe uma coisa do outro, cara, que vai equilibrar esse balanceamento, né? Desse equilíbrio da obra. E na medida que ela vai trabalhando com esses elementos, intensidade, ideia de peso, risco, ritmo, cores opostas, as imagens caem de presente, surgem no processo. É um processo imersivo, onde, na medida que você desenha e responde, você responde e desenha. É o fazer, é o caminhar. Você fala, eu vou lá na praça. Bom, eu penso ir lá na praça tomar um sorvete. No caminho você encontra com uma colega, bate um papo, vai atravessar a rua, tem que correr, toma um tropeção, ou não cai, cai ou não cai. Continua caminhando, chega lá. Ou seja, desenhar
costumo dizer que desenhar é igual andar de bicicleta. Não cai, não cai. E você vai resolvendo problemas durante o processo. E chega a um determinado ponto da realização dessa obra, digamos assim, 70% por aí, que a própria obra passa a dar a regra do jogo. É tipo assim, você faz uma obra que tem um determinado ritmo de gestual, aquele ritmo de gestual vai ser solicitado para você manter a ideia da unidade da obra, ou determinadas cores, ou seja, chega um ponto em que a obra já passa a adquirir um caráter e a própria obra vai pedir os elementos que são pertinentes àquele universo dela, da própria obra. Então, é um processo imersivo que é fazendo que se faz, é caminhando-se que faz o caminhar, né? Então, assim, deixo à vontade e me coloco à disposição para quem quiser também continuar questionando e perguntando os princípios da composição, da harmonia, da narrativa, da temática, da surpresa, da criação. Tira estereótipo, tira habilidade, promove criatividade, lúdico, processo lúdico. Convida a família para desenhar junto. Dá uma função social prazerosa à arte. Isso que eu tenho colhido e por isso eu parei com a arquitetura e me dediquei a esse projeto já há 25 anos. Agradeço então a vocês e me coloco à disposição se houver mais questões. Só agradecer mesmo a participação de todos, viu, gente? Muito obrigada. Boa noite. Museus, galerias, escolas de artes, onde pessoas desse setor afirmam que a criança não faz arte. Trabalho muito com analogia com a música, dos ritmos, sabe? Trabalhando no movimento continuado, ou então zigue-zague. Esse livro, uma folheada breve também está aí no material, né? Eu me chamo Jaqueline, eu sou aluna do curso técnico de administração aqui do Gerson Vale. Né, a gente foi convidado para participar da palestra aqui com o Elias e eu achei o tema bastante interessante, né? Então, a ver a forma de aprender arte, né? De fazer arte. Então, eu gostei muito da forma que ele passou, porque quando eu aprendi arte na escola, eu não gostava. Se fosse dessa maneira, eu posso ter certeza que era uma das matérias mais interessantes. Então, eu gostei bastante. Eu teria aprendido mais fácil, com certeza. Né? Teria, né, gostado mais da matéria. Bacana. Agradeço você. Obrigada. Projeto Língua Visual.